Mais um dia no divã, sinta-se à vontade. Você acorda, mas é como se não tivesse dormido. O corpo levanta, mas a alma não vem junto. Você se veste, organiza, prepara o dia, como sempre. Do lado de fora, está tudo certo. Do lado de dentro, tudo pesa. Uma sensação constante de esvaziamento. Você respira fundo antes de sair do quarto, como quem veste uma armadura invisível. Já sabe que ninguém vai perguntar como você está de verdade. Já sabe que hoje, como ontem, você vai funcionar no automático. E mesmo assim, você vai sorrir. Porque é isso que esperam de você. E você aprendeu a cumprir expectativas. Ninguém percebe, porque você é boa em disfarçar. Boa demais. Você aprendeu a sorrir com o rosto e silenciar com o corpo. Você responde, tá tudo bem, com tanta naturalidade que até você começa a acreditar que talvez esteja mesmo. Mas não está. Lá dentro, algo aperta. Um nó na garganta que não se desfaz. Uma vontade de sumir por uns dias. Não para fugir da vida, mas para fugir da obrigação de continuar forte. Porque todo mundo acha que você aguenta. E você aguenta. Mas a que custo? Você sobrevive, sim. Mas já faz tempo que deixou de viver. Você não sente mais como antes. Não é tristeza, não é raiva, não é medo. É um vazio difícil de explicar. Uma anestesia emocional. Você ri, mas não se diverte. Trabalha, mas não se sente realizada. Está presente, mas não se sente vista. Tudo parece distante. Como se houvesse uma parede de vidro entre você e o mundo. Você observa, reage, cumpre funções. Mas não se reconhece ali. Parece que algo em você foi se apagando aos poucos. Um pedaço de luz que se perdeu no caminho. E agora, mesmo com tudo funcionando, você sabe. Alguma coisa essencial se quebrou. Esse cansaço não nasceu ontem. Ele é antigo. Cresceu em silêncio, escondido sob a rotina. Veio de todas as vezes que você segurou o choro para não preocupar ninguém. De quando você colocou a dor no bolso para cuidar dos outros. De quando disseram que você era forte demais. E você acreditou. Ele veio das pressões invisíveis, das cobranças que ninguém vê, das responsabilidades que você carrega, sozinha. Ele se formou na soma de todas as vezes que você se anulou para caber. E agora, ele pulsa dentro de você, não como um grito, mas como um peso, constante, silencioso. Você queria que alguém percebesse, que alguém olhasse nos seus olhos e dissesse: eu vejo você. Não a mulher que dá conta, não a profissional exemplar, não a parceira compreensiva, mas você, a mulher cansada, que chora escondido, que segura o mundo com os braços trêmulos, que só queria um abraço demorado e uma pausa sem culpa, mas ninguém vê. E você também não pede, porque aprendeu que pedir é sinal de fraqueza, que desabar é feio. Então você se cala, sorri e segue, na esperança de que, um dia, alguém enxergue o que você tenta esconder o tempo todo. Você se tornou uma especialista em parecer bem. Domina a arte de esconder o caos por trás de uma agenda organizada. Você entrega, responde, participa. Mas por dentro está exausta. Sua mente não para. Seu corpo dói. Você se sente em guerra contra você mesma, tentando não desmoronar. Mas ainda assim, você se mantém firme. Porque acha que precisa. Porque tem medo de decepcionar. Porque tem medo de se parar, nunca mais conseguir voltar. Você se acostumou a não ter espaço para ser vulnerável. E agora, nem sabe mais como seria pedir ajuda. Só sabe seguir, mesmo sem forças. Você anda cheia de tarefas e vazia de sentido. Cumpre tudo com excelência, mas nada te toca. Os dias se repetem como cópias. As pessoas falam, mas não te alcançam. Até o que antes te alegrava, agora te irrita ou te cansa. Você olha em volta e se pergunta: é só isso? Mas sente culpa por pensar assim. Afinal, tem gente com vidas piores. Afinal, você deveria ser grata. Então você se cala mais uma vez. Reprime o incômodo, engole o grito e sorri. Porque a mulher que você se tornou é especialista em calar tudo o que arde por dentro. E quando você tenta parar, vem a culpa. Culpa por descansar, por não responder mensagens, por não querer conversar, por simplesmente querer silêncio. A culpa vem como uma cobrança silenciosa. Você não pode parar. Porque parar é irresponsável. Porque parar é deixar alguém na mão. Porque parar é falhar. Então você empurra. Mais um dia.
Mais uma semana. Mais um mês. Até o corpo começar a cobrar. Até o emocional implodir. Até o coração começar a pedir socorro de maneiras silenciosas. Como insônia, como apatia, como crises que ninguém entende. Mas você entende. Porque sente. Porque vive. Porque dói. Você sonha em sumir. Só por um tempo. Queria um quarto silencioso. Sem obrigações, sem pedidos, sem cobranças. Um lugar onde pudesse tirar todas as máscaras e apenas existir. Onde não precisasse ser forte, bonita, produtiva, gentil. Onde pudesse respirar. Onde pudesse se lembrar de quem era antes de virar essa versão cansada de si mesma. Mas o mundo não permite pausas. E você também não se permite. Porque acha que tudo desmorona se você soltar. Mas o que ninguém te disse é que você está desmoronando mesmo segurando tudo. E talvez seja a hora de soltar, de cair, de se reconstruir. E a parte mais dolorosa disso tudo é saber que ninguém nota. Você está gritando em silêncio, mas o mundo só ouve suas entregas, só vê sua eficiência, seu sorriso, sua presença. Ninguém vê a mulher que acorda chorando, que termina o dia sem energia até para comer, que se sente uma estranha dentro do próprio corpo, que segura o celular e não tem forças para responder ninguém. Porque tudo virou demais. Até o simples virou demais. E mesmo assim, você continua. Porque o medo de ser julgada é maior que a dor de continuar. E isso te adoece em silêncio. Você se tornou a base, a rocha, a estrutura de tudo. E ninguém se pergunta o que acontece quando a base racha. Quando a rocha cansa. Quando a estrutura enfraquece. Porque você sempre esteve ali. Sempre disponível. Sempre firme. Mas agora, você treme por dentro. Você sente que não vai durar muito assim. Mas quem percebe? Quem se importa? Todo mundo está tão acostumado com a sua força que já não reconhece seus sinais de fraqueza. Só que eles estão lá, na sua falta de ânimo, na sua vontade de desaparecer, nos seus sorrisos que não chegam mais nos olhos. Você já caiu, várias vezes, mas ninguém viu, porque você aprendeu a cair bonito, em silêncio, a se levantar, rápido antes que alguém notasse, a se remendar sozinha no meio da madrugada. Você coleciona cacos que ninguém sabe que existem. Aprendeu a colar sua própria alma enquanto diz aos outros que está tudo bem. Porque admitir que não está parece perigoso, parece expor demais, parece que vai afastar as pessoas. Então, você segue, como quem carrega um corpo ferido dentro de um uniforme impecável. E quanto mais impecável você parece, mais fundo vai a ferida. E mais sozinha você se sente. Você cresceu ouvindo que mulher forte é aquela que não se abala, que não reclama, que sorri mesmo no caos, que cuida de tudo com leveza, que suporta sem demonstrar, que dá conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas ninguém te contou que força sem descanso vira exaustão, que bondade sem limite vira autoabandono, que doação sem retorno vira vazio. E agora, você sente tudo isso, mesmo sem conseguir explicar, mesmo sem saber por onde começou. Você só sabe que tem algo errado, que viver assim não é normal, que tem algo muito seu sendo desperdiçado nessa rotina silenciosa. Você merece ser cuidada, merece ser ouvida, merece ser vista, não pela mulher que todo mundo admira, mas pela mulher real, aquela que às vezes quer desmoronar, que não está bem o tempo todo, que precisa parar, respirar, recomeçar. Tá tudo bem se hoje você não quiser sorrir. Tá tudo bem se o dia não render. Tá tudo bem se você precisar chorar. Isso não te faz fraca. Te faz humana. E ser humana é bonito, é digno, é urgente. Não dá mais pra viver num modo sobrevivência. Você não nasceu pra se arrastar. Você nasceu pra sentir, pra existir inteira. Mas pra isso você precisa se ouvir. Precisa reconhecer que está doendo, que está pesado demais, que você está no limite. E parar de minimizar essa dor. Parar de se comparar com outras dores. A sua dor importa. A sua exaustão importa. O seu silêncio grita por dentro. E ele só vai se acalmar quando for acolhido. Quando você mesma olhar para si com a mesma compaixão que oferece aos outros. Tá na hora de se colocar em primeiro lugar. Não como luxo, mas como necessidade. Porque se você continuar assim, uma hora o corpo vai parar. E vai ser a força. O mundo não vai te dar permissão. As pessoas não vão parar de pedir.
Os problemas não vão esperar você se recuperar. Mas você pode escolher parar mesmo. Assim. Pode escolher se priorizar. Pode escolher dizer não. Pode escolher descansar sem culpa. Amar sem se anular. Cuidar sem se destruir. Isso é revolução. Isso é força de verdade. Não a força que suporta tudo, mas a que reconhece limites. A que sabe quando chega a hora de soltar. A que entende que só dá pra seguir em frente quando se está inteira. Você tem essa força. Mesmo cansada. Mesmo agora. Você não precisa explicar, nem justificar. Seu cansaço é legítimo. Seu desejo de desaparecer por um tempo não é drama. É um pedido de socorro, e ele merece ser escutado. Você pode não ter as palavras certas, mas tem o direito de sentir, de se recolher, de dizer: eu não aguento mais. E acredite, essa frase não te enfraquece, te liberta. Porque o peso não está apenas nas tarefas. Está em fingir o tempo todo que você está bem. E ninguém consegue ser forte fingindo o tempo inteiro. Uma hora, o corpo pede pausa. E você precisa escutar antes que ele grite. Lembra de quem você era antes de se tornar a mulher que carrega tudo nas costas? Aquela que sonhava mais do que planejava, que ria sem medo de parecer boba, que chorava sem vergonha, que se permitia, que se escutava. Essa mulher ainda existe, aí dentro, mas está sufocada, coberta de obrigações, tem que, esperam de mim. Você não precisa voltar a ser ela exatamente, mas pode reconectar com sua essência, com aquilo que te faz viva. E isso começa devagar, com pequenos resgates, um respiro, um silêncio, um não, um sim pra você, um gesto de amor próprio por dia. Vai doer, vai dar medo, mas vai valer a pena. A cada vez que você escolher se escutar ao invés de se calar, a cada vez que você respeitar seu tempo, seu corpo, sua mente, a cada vez que você se proteger da exigência externa. Vai parecer estranho no começo, porque você passou a vida tentando ser a mulher que agrada, que resolve, que suporta. Mas agora você escolhe ser a mulher que se respeita, que se acolhe, que se cuida, não para ser melhor para os outros, mas para ser inteira para si, porque você também merece o seu amor. Você está exausta, mas agora você sabe, e isso já muda tudo. A consciência dói, mas também cura. Ela é o primeiro passo para transformar essa exaustão em reencontro, com você, com sua verdade, com sua paz. Ninguém precisa perceber, ninguém precisa aprovar. O que importa é que você se viu, que você entendeu, e que você agora pode escolher diferente. Pode parar de sobreviver e começar a viver, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. E quando duvidar, lembre-se, você não está sozinha. A gente só aprende a se ver quando cansa de se esconder.